canal, deixando o like e clicando no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E o vídeo já vai começar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Nicolau, sou médico veterinário e criador de aves há 20 anos, pai da Ana Gabriela. Estamos aqui para falar um pouco sobre genética hoje. Eu sempre fico pensando uma forma de trazer genética para os criadores de uma maneira mais prática e com a didática de melhor entendimento para eles. Visto que muitos não são desta área de biológicas, ou mesmo quem é, faz muito tempo que não viu essa matéria ou na escola ou na faculdade. Então, fiz um treinamento com a minha filha hoje, básico, só para ter uma ideia. Tentei não deixar muito treinada para que a dúvida dela seja a dúvida de vocês, uma criança de 8 anos. Então, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. A gente aprendeu que a gente separa as características, né, da genética. Sim. No caso que a gente estudou na primeira aula, a gente pegou uma característica que era o intenso e o nevado, né? Mas essa característica pode ser outra, pode ser se tem topete ou não tem topete, se é clássico ou se é opalino, se é clássico ou se é topázio, né? Se é fundo branco ou fundo amarelo, né? Então tá, vamos continuar com o intenso e nevado para ficar mais fácil. Você lembra como que era o intenso em relação ao nevado? O intenso, ele é dominante e o nevado é recessivo. Isso que eu queria saber. E se ele é dominante, ele pode ter dois genótipos, né? Quais são os dois genótipos? Ele pode ser azão e azão-azinho, mas quando ele é azão-azinho, ele é portador de verde. Ah, de verde? Não, de nevado. E o nevado? Ele pode ser como o genótipo dele? Ele só pode ser azinho-azinho. Tem outra opção? Não. Então tá bom. Então vamos colocar que o azinho é a bolinha de gude, alguns chamam de biroca, outros chamam de burquinha. Vamos colocar que essa bolinha de gude azul é o azinho, pode ser? Sim. Então segura aqui. E essa bolinha de gude, tonalidade um pouco mais marronzada, vamos deixar que ela represente o azão, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então, acreditando que todas as células possuem dois alelos e que as células, menos as células sexuais, né, que elas possuem só um, então o pai manda só uma dos dois e a mãe manda só um dos dois, para formar um novo indivíduo que tem os dois. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Vamos colocar um canário nevado, macho. Como que ele tem que ser? Ele tem que ser um azinho e um azinho. Calma aí. Um azinho e azinho. Um azinho e um azinho. Então coloca aqui. E um canário intenso, como que ele pode ser? Ele pode ser assim, ó, pessoal. Ele pode ser assim. Põe ali. Calma aí. Assim. E ele pode ser assim. Tá, coloca aqui também. Então, se a gente tem azinho, azinho, ele vai ser um nevado, Um nevado. né? E se a gente tem um azão e um azinho? Intenso. E um azão? Intenso. Por que esse azão e azão formam intenso e esse azão, azinho formam intenso? Porque sempre que aparece um dominante junto com o excessivo, o dominante é sempre maior. Dominante é o que domina, né? Domina. Ah, tá bom. Então, sempre que tem um dominante, um gene dominante, ele toma a vez do recessivo, né? Então, tá bom. Então, vamos fazer alguns acasalamentos? Sim. Deixa eu botar aqui nos lugares. Opa. Vou colocar que o prato rosa é a fêmea. E o prato azul é o macho. Isso. Vamos fazer alguns acasalamentos. Então, o prato rosa É a mãe e o prato azul é o macho. é o macho. Então, tá bom. Então, vamos supor que a mãe seja nevada. Tá. Como seriam os genes da mãe? Põe no pratinho. Só pode ser azinho, né? Só pode ser azinho. Só pode ser azul e azul, né? E o pai, vamos supor que ele seja Portador? um intenso homozigoto. Homozigoto? Assim? Homo, o que é homo? Igual. Então tem que ser os zigotos, são os zigotos iguais, né?
Então, homozigotos, zigotos iguais. Então, isso aqui é um intenso homozigoto. A gente chama de duplo intenso nessa cor, né? Mas outras cores homozigotas, a gente não consegue nem perceber se ele é homozigoto ou heterozigoto. No caso do intenso, a gente consegue ter uma estrutura de pena que a gente consegue analisar ainda. Então, tá. Isso daqui seria como se fosse as células do macho. Quando ele vai produzir espermatozoide, o que acontece? Ele dá um dos genes dele pro filhote. Um dos genes. Então pega um gene dele e coloca no macho ali. Macho. Aqui? Uhum. Aqui? Não, dentro do... Aqui. Pega o outro. Ele vai colocar quantos espermatozoides precisar. Tem bilhões de espermatozoides. Só que como ele é um intenso homozigoto, ele não tem outra opção de zigoto para enviar nesse cromossomo, a não ser as bolinhas marrons. Tá? Vou colocar 8 aqui para ter uma probabilidade igual. E a fêmea? Só pode dar os asinhos. A fêmea vai dar espermatozoide? Espermatozoide? Não, vai dar o óvulo, né? Uhum. Então a fêmea dá um óvulo, então o que ela vai mandar, cada óvulo vai ser um desses cromossomos, né? Uhum. E aí, no caso, um óvulo, um outro óvulo, um outro óvulo, um outro. Então, 8 no total, 8 óvulos azuis. Que é a única coisa que ela tem tem marrom. Então ela só pode fornecer azul. E o macho não tem azul, ele só pode fornecer marrom, né? Uhum. Então tá. Agora a fêmea fez um óvulo, vai se tornar um ovo. E aí ela vai mandar O gene dela? um gene dela. Vou colocar no primeiro pratinho. Tá, que seria. Cada pratinho vai representar um filhote. Isso. Agora pega um espermatozoide do macho e junta com esse óvulo. Pega mais um da fêmea, um óvulo da fêmea, e junta com o espermatozoide do macho. Pega mais um da fêmea, mais um do macho. Mais um da fêmea, mais um do macho. Agora não tem mais filhotes. Pessoal, note que a gente pode fazer isso quantas vezes for, que vai ser sempre, vai dar um azul com um marrom. Ou seja, sempre vai dar um azão e um azinho. Ou seja, no acasalamento de um canário duplo intenso, ou seja, de um canário homozigoto dominante, com uma fêmea recessiva e vice-versa, né? Porque essas cores não são ligadas ao sexo. Pode ser tanto o macho quanto a fêmea. Aqui é só para dar um exemplo. Quando a gente tem este caso, 100% dos filhotes serão o quê? Serão intenso. E geneticamente? Geneticamente, azão, azinho. Isso se chama? Portador. Ou então, Portador de nevado. heterozigotos, né? Uhum. Heterozigotos, porque são diferentes. Lembrando que homo igual e hétero diferente. Então, quando a gente fala um canário heterozigoto, é um canário que é portador, que ele possui genes distintos, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que você tenha um pai que seja portador e uma mãe que seja portadora. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos tirar aqui, peraí, calma aí. Aí. Peraí, deixa aí tudo junto, Aqui a gente já tem os exemplos dos portadores, né? Uhum. Então vamos supor que a mãe é uma intensa portando nevada e o pai é um intenso portando nevado, né? Então como que eles são geneticamente? Assim, né? Geneticamente eles são assim. Azão, um azão azinho. e um azinho. Então tá. Então vamos supor que esse aqui seja a mãe e ele aqui seja o pai. Tá, vamos Calma. Essa mãe, ela pode mandar qual óvulo? Ela pode mandar 50% do azinho e 50% do azão. Então vamos colocar dentro da caixinha da mãe? Tá. Aqui? Isso. Vamos supor que ela tem vários óvulos, mas sempre na mesma proporção. 50% desse e 50% do outro, né? Vamos colocar aqui também? Dentro da mãe? Isso. Agora vamos fazer o pai, que também é a mesma questão, né? Uhum. Ele tem 50% de um e 50% de outro. Vamos fazer o filho desses dois? Sim. Então vai, sem olhar, para ser uma coisa ao acaso. A mãe mandou o primeiro óvulo dela, mandou um azinho, coloca nos filhos. E o pai mandou o primeiro espermatozoide dele, coloca ali no outro. Isto. Mandou um azão. Mais um da mãe, mais um óvulo da mãe. Vamos fazer o segundo filhote.
azão. E o pai, sem olhar, Azinho. um azinho. E a mãe, Azinho. azinho. E o pai, Azinho. azinho. E a mãe, Azão. e o pai, deixa eu falar, azão. Azão. Olha. Aí, pessoal, quando a gente casala um portador com um portador, a gente tem este quadro, no qual a gente vai ter 50%, né, metade, de portadores. E 25%, ou seja, um quarto, de puro recessivo, e mais 25%, que é o outro quarto, de puro dominante. Na prática, aqui desse casamento de intenso portão nevado com intenso portão nevado, a gente vai ter que, desses filhotes, 25% serão duplo intensos, né? São os homozigotos dominantes. 50% desses filhotes serão intensos heterozigotos, né? Intensos que portam nevado. E 25% de filhotes nevados. Ou seja, quando a gente casala um intenso com intenso, se eles forem filhos de nevados, se eles transmitirem nevado, a gente tem essa probabilidade. Muitas vezes o pessoal acredita que casando intenso com intenso vai ter filhote tudo duplo intenso. Não, duplo intenso vai ser só 25%. Só essa parte aqui. Tá ok? Então vamos lá. Vamos fazer um outro casamento? Sim. Que tal se a gente casalar um intenso portando nevado com nevado? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Então vamos fazer. Iba. Tá. Peraí, Então, a fêmea vai dar... a fêmea nevada? Não Aham. sei, tanto faz. Então vamos colocar mais ovos pra ela, né? Não, peraí. Aí o dela tem que ser tudo azul, né? Aham, tudo azul. Tá. E o do macho tem que ser metade marrom. Toma aqui duas metades. Azul. Então tem que ser 2 marrons e 2 azuis, né? Uhum. Então tá, então o macho intenso, portando nevado, e uma fêmea nevada. Pode fazer. A fêmea, ela sendo nevada, ela só vai poder jogar azul, né? Então todas as bolinhas da fêmea serão azul. Já deu uma nevadinha aqui. Já deu nevadinha. Intenso. Intenso. Nevado. Qual que foi a probabilidade que aconteceu? Foi 50% de nevado e 50% de tensos heterozigotos. Intensos heterozigotos. Isso aí, minha filha. Então, quando a gente casala um intenso, que não é um duplo intenso, ou seja, um intenso heterozigoto, com uma nevada, a chance é 50% de intenso e 50% de nevado. Uhum. Isso é a mesma coisa no casamento de topete com sem topete, né? Os topetes heterozigotos, com uma fêmea sem topete, com um canal sem topete, vai dar 50% de com topete, 50% sem. Quando a gente usa um portador versus um puro, um ágata opalino versus um ágata portador de opalina, a gente vai ter 50% de um e 50% de outro. Por conta disso, por causa dessa distribuição gênica que acontece, né? Uhum. Então tá. Agora vamos fazer um acasalamento de nevado com nevado. Nevado com nevado? É. Pode ser. Então, 4 burquinhas Azuis. azuis e mais 4 burquinhas azuis. Então, Daí, temos mas- 4 burquinhos azuis. Então pode fazer. Um óvulo da mãe e um espermatozoide do pai. Já deu nevado. Um óvulo da mãe e um espermatozoide do pai. Outro nevado. Um óvulo da mãe e um espermatozoide do pai. E agora vai dar o quê? Nevado. E um óvulo da mãe e um espermatozoide do pai. Nevado. Então quando a gente tinha casado um recessivo com recessivo, Dá recessivo. 100% recessivo, né? 100%. Essa é a regra para a primeira lei de Mendel. Aham. Então, todas as mutações autossomais recessivas, cruzando entre elas, a não ser que tenha um fator epistático cobrindo a mutação,
vai dar sempre ela, né? Uhum. Então quando a gente casar nevado com nevado, 100% nevado. Fel com fel, 100% de fel. Opalino com opalino, 100% opalino. Topázio com topázio, 100% topázio. Sem topete com sem topete, 100% sem topete. Então, nasceu um filhote com topete de 2 casais sem topetes. Tem como? Não, só se a mutação ressurgir. Né? Como ela surgiu a primeira vez. Isso também é uma questão interessante, pessoal. Deixa eu parar com as bolinhas que fazem barulho. Que o pessoal acredita que todas as mutações que vieram depois do canário ancestral, elas são recessivas. Isso não é uma verdade, né? O branco dominante veio depois do canário ancestral e é uma mutação dominante. O topete é uma característica dominante, é uma mutação dominante. O intenso é uma característica dominante. E assim por diante, tá? Então, pessoal, outra coisa legal de analisar é que antigamente falavam que nevado com nevado não poderia ser feito, né? Tinha acasalamento, que era ruim. Só que todo nevado que nasce, ele é filho de nevado com nevado. Por exemplo, do lado nevado, porque ele pega o nevado da mãe e o nevado do pai. Se esse pai é um nevado, se o outro alelo dele é azul, ou se é um marrom, se é um intenso, se é um dominante, não importa. O que importa é que ele vai jogar pro filho o lado nevado. Então, um nevado filho de nevado com nevado e um nevado filho de nevado com intenso portanto nevado, ambos vão ganhar o mesmo alelo nevado. Então, isso é uma característica para recessivo não é válida. Então, todos os recessivos podem ser filhos de canários recessivo com recessivo, tá? A questão do dominante, tem alguns dominantes que tem algum dimorfismo quando ele é heterozigoto. Aí sim a gente tem algumas questões de que o canário que porta canela, o canário que porta acetinado, o canário que porta pastel. Então, várias características desse heterozigoto que às vezes pode melhorar ou piorar. Mas o nevado com nevado não importa de onde ele veio, tá? É isso aí, pessoal. Eu acho que seria isso pra hoje, né, filha? Ô pai, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Se tiver um azão e um azinho, tem alguma chance de ser mais um do que e ser mais outro? Como assim? Tipo, ele vai mandar um desse pra o filhote. Tem como ele ter mais chance de mandar o nevado ou... Não, a chance é a mesma, 50%. É a mesma chance de você tacar um cara ou coroa pra cima, ela pode cair para um lado ou para o outro. Tá? A chance é a mesma, é meio. Então a chance de eu fazer assim, ó. Escolhe uma mão. Azul. Escolhe outra mão. Marrom, viu? 50% cada lado. Se a gente repetir isso 100 vezes, provavelmente vai dar em torno de 50 vezes um e 50 vezes o outro. Pode ser que por um acaso você pode acertar 10 vezes seguidas o marrom. Que é aquela alinhada que a probabilidade é de 50%, mas nasce 100% de uma cor. Então isso ocorre na genética, na probabilidade. Né? É o mesmo que acertar na loteria. Mas na maioria dos casos ela fica dentro da constante de 50%. Tá bom? Tá bom. Então tá bom, muito obrigado, filha. É sempre um prazer fazer esse vídeo com você. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado. E qualquer coisa, deixa sugestões aí pra gente. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.